O placar do Estádio 97 informa. Lá em Mirassol. Dá pra ganhar. Nós vamos surpreender, Linha. Mirassol 2. Miro Z4 1. Então aqui até olhei aqui e falei, mas é o reserva? Ela falei, nossa, pelo amor de Deus, é a mesma coisa, a mesma porcaria. E a cavadinha do Memphis, hein? O salário dele tá levando o Corinthians pra cova mesmo. Cara, eu me iludi. Pelo menos isso, ainda bem que ele não fez um gol, né? Então já tinha que morder mais 1,5 o Corinthians, coisa que vocês também não têm. A partir do momento que nós quitarmos essa arena, ninguém segura o Corinthians. Mas tá tudo certo, né? Ganharam o Paulistão, tá tranquilo. Estão bem na Sul-Americana, no Brasileiro, é isso aí. Dorival tem tudo pra continuar. Ele que é bem melhor que o Abel Ferreira, né? Fala, danaba, fala aí, mano. Fala, danaba, fala aí, mano. Fala, danaba, fala aí, lelê. Fala, danaba, fala aí, lelê. Que fazem. Só porque era meu aniversário hoje, o Corinthians me deu uma naba de presente. Tá vendo? É isso aí. Olha lá. Do pênalti, né, mano? Que pra mim é sim uma cobrança displicente. A gente pode até debater sobre isso. Eu sou sempre a favor do drible, de firula, de tudo mais, de futebol, arte e tal. Sou a favor de tudo no futebol. Mas na hora do pênalti, eu, particularmente, quem acompanha as nossas transmissões sabe. Sempre que tem um pênalti a favor do Corinthians, eu e o De Paula, a gente já se desespera. Já não inventa, dá uma bicuda no gol, porque é a sua oportunidade de colocar o seu time à frente do placar. Acho que tem que ser uma cobrança séria. Esse negócio de inventar, de vou tentar fazer um negócio bonito em vez de um negócio eficiente, pra mim é quando você dá 3-0 no final do jogo, 4-0 e tal. Tá querendo humilhar. Aí, assim... E, aliás, não acho nem que é uma humilhação pro adversário nesse sentido. É porque você pode fazer uma coisa a mais, né? Por exemplo, discordo do jogador do Mirassol que quis falar que isso aí era uma humilhação, o Memphis fazer. Pô, quantos caras já não fizeram gol de cavadinha e ninguém acha sabe humilhação? qual é o problema, Lelê? Quando bate desse jeito e faz, aí o cara é craque. Sim, isso também. É que nem o Rian Francisco. Isso também. É gelado. Se perde, meu irmão. Mas eu já não gosto quando é nesse sentido. Mas assim, não acho que seja uma humilhação pro adversário. Acho que é um desrespeito com o torcedor do seu time você bater de forma displicente com o time precisando do resultado. Aí sim. Agora não concordo com esse negócio de quis humilhar. E ele sempre bateu, assim, a maioria ele das vezes. Já teve algumas batidas, inclusive erros, assim. Diga, mano. Nesse caso só do pênalti aí, é o tipo de risco que não vale a pena correr. Também acho. Porque, cara, na boa, o cara que faz isso pra mim tá sendo um idiota. Tá sendo um idiota. Porque, por exemplo, se o cara bate, aí meu irmão fala, se ele bate e faz assim é craque, se perder é burro. Não acho que tá sendo craque. O gol, quando o cara bate o pênalti e faz o gol de bico, de chapa, de peito de pé ou de cavadinha, o torcedor não vai comemorar mais porque é de cavadinha. Ele vai gritar gol do mesmo jeito. Mas tem a repercussão, agora, né, mano? Se ele perde... Mas, Marcão, independente disso, o Memphis fazendo gol, independente de ser de cavadinha ou não, vai dar repercussão. Já vai dar repercussão por mas si de só. bater pênalti normal não, mano. Não, mas, Marcão, vai dar, mano. Porque o Memphis, quando ele faz gol da assistência, ele já ganha um gatilho no contrato dele. Então é sempre motivo de comentário. O Memphis fazendo gol de cavadinha ou de peito de pé é a mesma coisa. Não muda nada. É sempre um negócio, é mais um gol lá no contrato, Lelê. É mais uma gatilhada que ele tá dando pra bater mais uma meta lá de ganhar tanto. Sim. Então já vai ter repercussão por si só. Agora, quando o cara perde um pênalti desse, gera motivo de crítica sim. E por mais, Lelê, que digam, mas o Marcelinho batia assim, o Louco Abreu batia assim, o Djalminha batia assim, mas, cara, o Marcelinho e o Djalminha, eles tinham um repertório que não era só isso, porque senão era muito fácil de pegar pênalti do Marcelinho ou do Djalminha. Agora o Memphis, do jeito que ele fez, ele telegrafou. O Walter, ele fez a leitura completa do movimento do Memphis. Foi muito alto também, mano, muito alto, achei. Então, sabe, deu tempo do cara se recuperar na jogada. Mas complementa aí, Lelê. Não, é isso, mano. E a questão, assim, claro, a gente sempre fala aqui, o futebol é coletivo. O Corinthians, no segundo tempo, mais uma vez, foi horroroso, né? Não fez nada, se arrastou em campo, tanto que toma a virada no segundo tempo. Porque o Mirassol, a gente até falou isso antes da transmissão. Você viu o Mirassol lá na zona de rebaixamento, antes do jogo começar, na parte de baixo da tabela? Tira a tua prima daqui, ô Marcão, e guarda aí, guarda essa galinha aí.
Que isso? E quem olhava o Mirassol lá embaixo da tabela pensava, pô, é um jogo fácil, o Mirassol tá brigando pra não cair. Só que se você fosse assistir os últimos jogos do Mirassol... Time arrumado. Você ia pensar diferente, porque vinha jogando bem o Mirassol. Apesar de resultados ruins, resolvidos em detalhe, alguns empates, como eu falei, empatou muito, mas vinha jogando bem o Mirassol, organizadinho. E a gente falou isso antes no início do jogo, inclusive. Só que no primeiro tempo, o Mirassol entrou mal. O primeiro tempo do Mirassol foi bem abaixo do que ele vinha jogando, inclusive. Deu muito espaço pro Corinthians. O Corinthians, inclusive, desperdiçou chances, né? Podia, inclusive, ali com o pênalti e outros lances, ter aberto mais, né? Um resultado ali. Ter conseguido, pelo menos, um resultado bom para controlar o jogo no segundo tempo. Isso não aconteceu. O Corinthians desperdiça, né, esse início ruim do Mirassol na partida, desperdiça pênalti, ainda consegue um golzinho lá no finalzinho, né, desse primeiro tempo com o Kaká. E aí não volta pro segundo tempo, mais uma vez. Não voltou pro segundo tempo. Foi ridículo o segundo tempo do Corinthians. Cara, é vergonhoso pro torcedor o que a gente assiste no segundo tempo. Já foi assim contra o América de Cali e mais uma vez repetiu a dose contra o Mirassol. E aí o Mirassol, lógico, né, viu que dava pra virar, tinha que ir pra cima mesmo, jogando em casa, começou a fazer o dever de casa, foi bem e mereceu a vitória. Aliás, um abraço aí pra galera do Mirassol FC na Veia, que são nossos ouvintes, postaram lá assistindo, acompanhando o jogo com a gente, enfim. Bacana, hein? Legal, legal. Mas, assim, até entendo, né, que o Mirassol tem seus méritos, a gente já comentou, inclusive, que eles vinham jogando bem, mas o Corinthians também tem seus deméritos, né? Porque fazer um segundo tempo do jeito que fez, não dá, né, mano? E aí a gente vai, claro, pegar detalhes pra contextualizar, né? Mais, como esse lance do pênalti do Memphis, que eu acho que ele tem que ser criticado, sim. Não é porque é o Memphis, porque, nossa, tem o status de craque do time que não pode ser criticado. Criticar e pedir a cabeça, já falei várias vezes aqui, são coisas diferentes. Você pode criticar pontualmente sem querer esculachar o cara e sem querer o cara fora do seu time. Assim, inclusive com os técnicos. E com o Memphis é a mesma coisa, mano. Não é porque o cara ganha tanto, porque o cara é o que tem os melhores números do time na temporada, que ele é intocável também. Pô, fez uma partida ruim, fez uma besteira também ali no jogo, perdeu um pênalti. Tem que ser criticado, sim. E nesse caso, eu acho que ele merece, né? Então, claro que isso vai dividir torcedor. Tem gente que, porque não sei o quê. Tem gente que exagera também, sabemos que tem. Já tem gente que começa, não, agora o cara já não presta, porque perdeu esse pênalti. Também humano, não é né? assim. Humano fica também assim. não é assim. Mas merece críticas, né, mano? Ô, Lelê, bom, com relação ao que você falou, eu concordo, assim, praticamente com tudo. Mas falando, por exemplo, do Memphis, merece crítica sim. Então, ô Memphis, vai cagar você e a sua displicência. Bate o pênalti certo. Bate o pênalti certo. Que isso? Porque, ô Domênico Gato, quando o cara bate o pênalti de forma displicente, merece ser criticado sim. Então, pra mim, não tem esse negócio de tipo, ai, nossa, vou ficar com dedos pra falar do Memphis. Eu já critiquei quando o Corinthians estava lá naquele jogo ridículo contra aquele time semi-amador lá na Venezuela e trouxe lá um resultado patético pra São Paulo. E ele tava no dia seguinte jogando pôquer com o Neymar, ou pelo menos postou uma foto no dia seguinte. Eu já falei que ele tinha que se atentar e que ele tinha que ser brifado. Com relação ao pênalti, é a mesma coisa. Mas, ô Lele, eu só vou fazer um contraponto com relação ao pênalti desperdiçado. Perdeu de forma displicente? Sim, merece crítica. Mas o Corinthians em si, como time, merece muito mais crítica. Porque o pênalti perdido pelo Memphis não deveria fazer falta contra o Mirassol. Não deveria fazer falta. Por mais bem organizadinho que possa ser o Mirassol, a gente tá falando do Corinthians, que tem 100 vezes mais investimento que o Mirassol. E deveria chegar lá, mesmo com um pênalti perdido e 4 gols perdidos cara a cara, deveria ganhar esse jogo do Mirassol. Não deveria fazer falta esse pênalti desperdiçado. Não deveria. E isso tá na conta do seu Dorival Júnior. E agora vamos falar o porquê. Já? Começou, velho. Tá chegando agora. Uma semana de trabalho? Tá chegando agora, então. É por isso mesmo que eu vou aconselhar e não vou cobrar. Ainda não vou cobrar, não vou fazer crítica. Mas eu acho que cabe sim o cara abrir os olhos. Porque o negócio é o seguinte, vamos lá, Dorival Júnior, não continue cometendo essa burrice que você tá cometendo. Porque burro, Dorival, você não é. Mas você, nesses casos, está sendo. E eu vou falar o porquê. O elenco do Corinthians é uma porcaria. O Corinthians ele tem um time competitivo de 1 a 11. Mas o elenco, quando a gente fala de elenco, a gente tá falando de suplentes, a gente tá falando de reserva, de peças de reposição. E isso, pra mim, é horroroso.
É horroroso. O elenco do Corinthians é horroroso. Tanto que a gente pegar aqui, ó, vou escalar o time reserva pra vocês terem uma ideia. Meu Deus. Donelli, vai na direita lá, você tem Léo Maná, você tem a zaga, Félix Torres e Kaká, lateral esquerdo é o Hugo. Você vai pro meio campo, você tem Alex Santana, que tá parecendo uma carreta carregada chegando no Porto. Você tem o Maicon, que tem o físico do idoso. O Bidon é o garoto, tipo, vou descer pra jogar, mas a mãe fala, não se suja porque a gente tá indo pro shopping. Você tem Rian, que é fraco. O Coronado, que ele fez uma regressão e acordou na década de 60. E lá na frente você tem o Thales Magno, que depois que renovou o contrato, não tá jogando merda nenhuma. E o Héctor Hernandes, que tem nome de artista mexicano, mas que também não joga nada, fraco. Então esse é o elenco do Corinthians, Lelê, que você pode estar contando. E o Dorival, Lelê, pra mim, o que acontece? Eu acho que ele comete um grande erro e um grande equívoco quando ele começa já a rodar esse elenco. O Dorival chegando, diante de um péssimo trabalho que o Ramon Dias tinha deixado, o que ele é obrigado a fazer? Pelo menos no meu conceito. Eu não tô aqui inventando a roda, eu não tô descobrindo fogo, eu tô analisando o básico e usando o raciocínio lógico. Dorival, começa com a sua força máxima. Você quer poupar o time? Faz o resultado, abre 2-0 e aí você modifica 5 peças no segundo tempo. Isso chama-se fazer rodízio. O rodízio, Dorival, não é começar com uma bosta de um time que não entrega nada, e aí na hora que você precisa, tem que colocar os titulares pra correr na subida, no segundo tempo. Quando você coloca Carrillo e Yuri Alberto, o que é mais fácil? O que esse cara se desgasta menos, Domênico Gato? 0-0 e ele tendo a possibilidade de começar o jogo e abrir uma vantagem de 2, ou ter que reverter um placar adverso de 2-1, tendo que entrar faltando 20 minutos pra acabar o jogo e tendo que marcar 2 gols? Ele vai se desgastar muito mais nesse jogo. Cara, isso daí é raciocínio lógico, Dorival. Então você quer, por exemplo, fazer o resultado? Faça o resultado, abra 2-0, administra o jogo e aí você coloca os reservas em campo. Aí você roda o elenco. Não dá, Dorival, pra você chegar num time que tá bagunçado e mal treinado e dar chance pra esse elenco capenga que o Corinthians tem. Encher o time de reservas. Não dá, Dorival. Isso daí é o básico, é o beabá do futebol. Você precisa, Dorival, antes de mais nada, antes de colocar o paciente pra andar, se ele estiver baleado, você precisa conter a hemorragia. Contém a hemorragia, estabiliza o cara, aí depois sim você fala, agora é a hora de ficar de pé. Agora é a hora de ficar de pé. Então isso é o beabá, velho, é o básico do futebol. Não, não tô fritando não, Quintino. Não, ainda não. Porque eu acho que o Dorival é um cara inteligente. Mas, ô Lelê, na boa, pra mim o poupar elenco, principalmente quando você precisa chegar mostrando o trabalho, é começar com os titulares e quando o jogo tiver decidido, aí sim você saca os caras. Ou não? Não, eu concordo que o ideal seria assim, mano. Só que assim, eu não sei se a gente pode jogar essa crítica só pra cima do Dorival, porque eu não sei a que ponto essa decisão hoje é única e exclusivamente dele. De quem mais ele é o técnico? Não, mano, ele é o técnico, mas hoje o departamento médico e todo esse setor, né, que fica avaliando os jogadores, eles influenciam muito nisso. Eles chegam pro técnico e falam, o cara tá sem condições de jogo. Você vai ser o culpado. Faz aquele exame, inclusive, lá da... Esqueci o nome, o CK, que mede as enzimas pra ver se o jogador tá perto da fadiga e tal. E chega lá e fala, tá estourando aqui, não pode. Né? Então, eu não sei até que ponto eu posso falar. O Dorival não quis usar porque ele quis poupar. O departamento médico que geralmente chega e fala pro treinador que os caras estão sem condição de jogo, né? Então... Mas, ô Lelê, vou ser sincero agora contigo. O Jorge Jesus, quando passou pelo Brasil recentemente... o Jorge Jesus, quando ele passou pelo Brasil recentemente, ele usava o time titular do Flamengo em toda a partida. Na cara. E ele poupava esporadicamente quando o jogador já estava prestes a se lesionar. Mas não é o caso do Corinthians hoje, eu vou falar o porquê. O Corinthians, Lelê, você vai se recordar muito bem, ele começou a usar a força máxima no Campeonato Paulista, praticamente no mata-mata. O Corinthians, durante a fase de grupos, ele levou no banho-maria usando uma equipe alternativa. Você lembra disso? Sim. Mas foi o primeiro lugar ainda vamos colocar... Mesmo assim, pra você ter uma ideia. E mesmo assim, ainda foi a melhor campanha do Paulista. Então, Quintino, a gente tá falando aqui de um elenco titular que tá jogando praticamente há 3 meses. 3 meses. A gente tá falando de fevereiro, março e abril. Porque maio começou agora. Então, o negócio é o seguinte. Com relação ao time do Corinthians em si... A gente tá falando de um time, Lelê, que tem uma média de idade de 20 e poucos anos. A gente não pode padronizar esse time do Corinthians com a média de idade do Carrillo, que tem 30, 30 e pouco. A maioria tem 20, 20 e pouco. Então não dá pra chegar e falar que esses caras não conseguem fazer 5 partidas consecutivas porque eles vão estourar. A gente tá falando de jogadores que são profissionais, porra. Ou deveriam ser. Porque, desculpa, mano, o cara falar que não consegue jogar 5 jogos com 20 anos de idade, meu irmão, é porque esse cara tá sendo mal preparado fisicamente.
a gente é obrigado a começar a contestar o departamento médico do Corinthians e o departamento mesmo físico. A parte de fisiologia, o preparador físico. A gente tem que começar a contestar todo mundo. Porque o cara com 20 anos de idade, se ele não conseguir fazer 5 jogos consecutivos com 3 meses de temporada no ano, praticamente seguidas... porque ele usar esse argumento, Quintino, eu tô cansado, eu vou estourar em outubro ou novembro, que a gente tá falando do final de ano, ok. Mas começar a abraçar esse discursinho dos caras, não, porque vão estourar, não sei o quê, a gente precisa começar a cobrar também alguns departamentos, porque muitos times estão colocando força máxima. Uma coisa, por exemplo, o Trica, ele começava, por exemplo, eu vou poupar o Lucas. O Lucas é um jogador de poucos anos. Os Trica. Os Trica. Agora, desculpa, quando a gente fala de departamento, por exemplo, preparador físico, fisiologia, médico, a gente precisa explicar, por exemplo, departamento médico do Corinthians, por que o próprio Palácio não joga mais? Alguma coisa precisa ser dita. Porque é muito simples também, Lelê, falar assim, o departamento médico não coloca mais prazo pro jogador voltar. Ele foi relacionado nesses últimos jogos, acho que penúltimo jogo, puseram o cara no banco. Voltou agora. Esse cara não joga. O Dorival relacionou ele contra o Mirassol. Só fazer uma pequena pergunta. Mano, e se a gente trouxesse aqui um preparador físico, um fisiologista, um médico, e ele te dissesse, olha, você está enganado, com 20 anos também há uma sobrecarga, pode acontecer isso, X, Y, Z. Uma pessoa com extrema formação, um diploma de grande qualidade, você recuaria e falaria, desculpa, eu só gostaria de perguntar, não, pelo contrário, eu gostaria de perguntar, então, porque antigamente, jogadores de 20 anos de idade jogavam de terça, quinta, sábado ou domingo. Mas corria menos, e jogavam. Corria menos. Então, mas é que tá, Marcão, O corria menos, mas ele não tinha toda a infraestrutura que ele tem hoje, por exemplo, com relação a material esportivo, com relação à preparação física, com relação a suplementos alimentares. O tempo tá evoluindo também. É porque, mano, tem assim... evoluindo também. Eu concordo com você em partes, mas, por exemplo... Eu queria só também saber, perdão, Lelê, eu queria fazer uma pergunta dessa para um preparador físico, porque em outras modalidades esportivas, Sombra, quando a gente fala a respeito de 11, 12 quilômetros, que é o que o jogador percorre hoje, Quintino, a gente não tá falando de tiros de 200 metros rasos durante 90 minutos. A gente tá falando de deslocamento andando em campo. A gente tá falando de trotes dentro de campo. A gente tá falando de tiro curto. De direção, isso tem desgaste, ok, cara. Mas é que tá, vocês romantizam demais. Eu não vejo essa babação de ovo em outros esportes que são tão desgastantes quanto, inclusive o próprio tênis. Ô, Lelê, uma partida de tênis que dura 3 horas e meia num dia, se ela não termina, no dia seguinte o tenista tá jogando do mesmo jeito. Choque, mano. Não tem Como não tem choque? Você tá de brincadeira. Olha o movimento brusco que o tenista faz, inclusive, com relação a não corre um campo inteiro, né? É diferente, assim, mano, é que assim... Porque o tenista se desloca muito mais do que um jogador. Mas ele se desloca a menos distância. Ele fica ali num espaço pequeno. É muito mais intenso, gente. Pesquisa rápida. Quem acha que o mano tá falando besteira? Mas é que tá. É muito simples vocês ficarem passando pano e com dosinha de jogador. Mano, esses caras ganham 1 milhão de dó, mano. Mas assim, por exemplo... O cara em 3 meses aí já tô cansado, vou estourar. Esse exemplo que você trouxe aí tá revoltado e aí... Não, é que assim, esse exemplo que você trouxe, por exemplo, de um jogador de 20 e poucos anos não conseguir fazer 5 partidas seguidas, eu concordaria. Se, por exemplo, fosse uma partida por semana. Agora, o Corinthians jogou 3 jogos em 7 dias. 3 jogos em 7 dias. Pô, aí não tem como você falar que não precisa poupar algum jogador ali. Então, assim, inclusive, claro, a gente... Eu ia trazer um baita profissional, já não vou trazer mais. A gente não tem essa questão da formação dos exames que os caras fazem lá e tal. Acho que eles têm a competência deles pra isso e tudo mais. Eu entendo que o problema do Corinthians não é você não poder poupar. Porque poupar, realmente, quando você tá disputando 3 campeonatos e você não tem um elenco pra isso, você vai ter que poupar. O problema do Corinthians é justamente não ter um elenco que te permita poupar alguns jogadores de vez em quando. Porque quando poupa, o que vem é muito ruim. Essa é a diferença. Isso, é questão da montagem do elenco. São Paulo é a mesma coisa. O Lucas Ferreira, jovem pra caramba, nem sei se tem 20 anos aí, teve que jogar um monte de jogos seguidos. Teve jogo aí, já, quando chegou no fim do primeiro e do segundo tempo, o moço não tava mais aguentando. Era nítido. Se arrasta, né? Tá se arrastando. Mano, você deu um argumento dos anos 90. Pergunta pro pessoal que parou de jogar, que jogava nos anos 90, como é que estão os joelhos desse pessoal aí. A questão não é essa, preço, cara. Teve um preço pra isso. Não, mas peraí. Você tá falando aí de joelho, como é que tá agora? Porque, primeiro, antigamente as tecnologias aí, inclusive pra operar jogador,
não são as mesmas de hoje. Não, Antigamente, Quintino, um cara na década de 80 que ele rompesse um ligamento, ele praticamente estava inutilizado na carreira. Isso aí, Hoje não é verdade. assim. Hoje o cara se recupera. Você tá falando de um gramado, Quintino, que na década de 90 não tinha a qualidade que tem hoje. É que hoje romantiza-se demais o chilique dos jogadores, cara, na boa. A Lelê falou a respeito de 3 partidas em 7 dias. Mas a gente tá falando, Lelê, de uma semana que aconteceu isso. Em outros jogos, o Corinthians também teve folga de descanso. Então hoje, cara, na boa, eu vejo jogador aí muitas vezes querendo falar a respeito de situações como essa. Olha, eu não consigo jogar 2 vezes por semana. Porque é praticamente o que acontece. Quando você tem 3 jogos em 7 dias, Lelê, a gente tá falando de um caso atípico. Mas geralmente o que acontece são 2 jogos por semana. E 2 jogos por semana, me desculpa. Mas um cara que é atleta profissional, ele tem que estar preparado para correr durante 2 jogos durante a semana. Eu não vou dizer um dia ou outro o cara não poder ser preservado. Mas o Dorival, ele não repetiu uma escalação, Lelê, nos 3 jogos que ele dirigiu, 4 jogos que ele dirigiu. É isso aí. Muito bem. Não vamos aqui chegar em nenhuma conclusão. Esse é um debate Sombra. muito amplo. Verdade. É um debate muito amplo, né? E aqui encerramos então a manchete do Corinthians.